Olá, nós somos do Ministério Jesus, a Verdade, o Evangelho da Sabedoria. Hoje eu gostaria de falar uma palavra referente ao reinado celestial. Um reinado celestial que começa na vida física, porque o ser humano foi chamado para reinar. Você e qualquer outro ser humano foi chamado para reinar sobre a terra e sobre a própria vida. E o que isso significa? Significa que você deve dominar os seus desejos. Não deve ser controlados por eles, mas deve dominá-los, para que assim as suas ações sejam direcionadas para aquilo que é justo, correto e bom, para aquilo que te trará paz interior e te deixará viver da melhor forma possível, no caminho certo. É disso que se trata a luta constante do ser humano, de dominar a si próprio pela fé em Cristo. Porque quando Cristo disse que ele deu o poder para as pessoas, ele deu o poder para que as pessoas dominassem os demônios, dominassem os seres de outras dimensões e dominassem a si próprios. Porque Cristo deu o poder para o ser humano reinar. Só que se as pessoas não reinam nem sobre elas próprias, como elas vão reinar sobre as outras coisas? Como elas vão dominar sobre os espíritos, se elas não dominam nem sobre si mesmas? Como elas terão a autoridade de Cristo para ajudar aqueles que estão atribulados? Exatamente por isso que é necessário desenvolver o domínio próprio, desenvolver o reinado sobre si mesmo, o dom de Deus dentro de você. Só que para isso é necessário arrepender-se dos erros, arrepender-se dos pecados e pagar o preço da mudança, tomar um novo rumo na vida. Parar de trair a esposa, parar de cobiçar as coisas, parar de invejar, parar de assistir pornografias, imoralidades, ouvir músicas que não agregam em nada, parar de fazer tudo aquilo que te rebaixa a uma condição animal e começar a desenvolver um domínio da sua condição humana. O ser humano não foi feito para ser um animal. O ser humano foi feito para ser divino. E a divindade significa dominar os instintos e agir segundo a justiça. É isso que diferencia o ser humano dos animais. A razão serve para isso. A razão não é apenas um conceito em que você consegue pensar, raciocinar. A razão é uma ferramenta para dominar a si próprio, de maneira que você não seja mais um escravo de seus instintos. Do contrário, a razão não te serve para nada. Será apenas um gadget, uma ferramenta inútil. Por isso mesmo, escute esta realidade. Pare de dar ouvidos à voz que te coloca nas cômodas atitudes que você já leva há anos. Atitudes que te rebaixam. Atitudes que te escravizam e que diz que tudo vai ficar bem. As coisas não vão ficar bem. As coisas pioram. Quanto mais não se faz nada, quanto mais se aceita a condição animal, mais se está direcionando ao que é terrível, ou seja, a destruição do próprio ser humano. Quanto mais o ser humano aceita os seus instintos de maneira desordenada, mais ele se torna um animal degradado. E aquela voz boa, aquela voz maternal, se assim podemos dizer, que fala o bem na sua cabeça, dizendo que tudo vai ficar bem, que você está bem do jeito que está, que você não precisa de fazer nada, que você já está bom. Essa voz é uma voz maligna. É uma voz que é doce, mas uma voz que te chama para a morte. A voz que fala coisas muito agradáveis nos seus pensamentos é uma voz de morte na maioria das vezes. Mas a voz que fala coisas desagradáveis na sua mente, que te impulsiona a tomar atitudes concretas que vão te trazer resultados reais de santificação, resultados reais nos seus estudos,
resultados reais no seu trabalho, que te coloca em uma condição que ela fala: você é um miserável que precisa fazer alguma coisa. Você não está fazendo o suficiente. Você tem que fazer mais. Esta voz é uma voz de Deus. Uma voz que quer o seu aperfeiçoamento. Essa é a voz que você deve dar ouvidos. Não de uma maneira depressiva, porque muitas pessoas ouvem essa voz e já fica desanimado. Eu sou um nada, eu não sou ninguém, isso, aquilo. Não, essa voz quer que você reconheça que você não é nada, que você precisa se esforçar mais, que seus esforços não são nada, porque assim você poderá empenhar mais esforço para fazer alguma coisa. Não é para ficar deprimido, mas é para agir melhor. Em contrapartida, a voz que te consola, que fica falando coisas boas, ela está te escravizando na mediocridade. Isso mesmo, te está escravizando na mediocridade, no pecado. As pessoas pecam e falam: é só um pecado, todo mundo erra. As pessoas fazem o que é desonesto e elas falam: todo mundo é desonesto, todo mundo erra, todo mundo faz tudo errado. De fato, as pessoas erram, mas quem escolhe viver no erro é a pior das pessoas. Aquele que erra e reconhece seu erro e busca mudança contínua, esse está caminhando a um aperfeiçoamento concreto do espírito e da mente. Aquele que aceita o erro como algo normal, como algo recorrente, esse está escolhendo a degradação, o animalismo humano. Cristo não morreu para fazer com que os seres humanos permanecessem como animais. Cristo veio ao mundo para fazer com que os seres humanos ascendessem à condição de deuses. Isso mesmo, foi isso que ele disse aos fariseus: vós sois deuses, todavia vocês morrem como homens porque escolhem o pecado, porque escolhem o que é errado, caem como qualquer dos príncipes porque não buscam obedecer a Deus. E ele veio restaurar essa divindade no ser humano. Não foi o que ele disse no princípio: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança? O que significa ser imagem e semelhança de Deus se não ter o caráter de Deus, a divindade de sua santidade em nós? É isso que significa, ou seja, ser um Deus porque é filho de Deus. Mas as pessoas não pensam nesta realidade e preferem viver suas vidas fazendo tudo que não presta e dando desculpas. E depois, quando as coisas ruins começam a acontecer, porque tudo que o homem semear, isso ele colherá, como está escrito em Gálatas 6, versículo 10, 11, se não me engano. Aí elas começam a culpar a Deus, culpar ao diabo, culpar outras pessoas. Elas não percebem que elas mesmas semearam o mal nas suas próprias vidas. Elas mesmas escolheram viver como animais, escolheram viver como pessoas que não fazem nada, pessoas que não buscam o conhecimento, pessoas que não buscam se esforçar por nada. Então elas nada vão alcançar, vão viver miseravelmente nesta terra. É a realidade. Não estou falando aqui de riquezas materiais. Estou falando aqui de uma busca constante por viver um propósito. Para se viver um propósito é necessário sacrificar-se e esforçar-se. E o propósito central do ser humano, em primeiro lugar, deve ser a eternidade, ou seja, se afastar dos pecados, vencer a si próprio e buscar uma perfeição superior continuamente em todas as relações humanas, sociais, empregáticas e em todas as coisas da vida, na escola, nos estudos. É buscar uma perfeição divina. É disso que se trata, ser completo. Ser perfeito significa ser completo, sem falta nenhuma. Só que as pessoas não querem pagar esse preço. As pessoas querem a voz, como eu disse, a voz fácil, a voz do consolo, a voz dos falsos profetas, que tudo vai ficar bem. As coisas vão dar certo, tudo vai ficar bem. Os profetas, os falsos profetas diziam: o reino vai ir bem, o reino está indo bem, uma grande bênção virá sobre o reino, uma grande colheita virá sobre o reino, enquanto o povo estava cometendo toda essa sorte de atrocidades, imoralidades, brigas, mentiras, morticínios nas cidades, e os falsos profetas dizendo que tudo ia ficar bem, que eles não precisavam se preocupar, que estava tudo bem. Não está tudo bem. Quando dizem paz, paz, é porque não há paz.
O verdadeiro profeta fala de guerra, fala de destruição, fala de arrependimento, fala de transformação, fala de mudança de atitude. O falso profeta fala de paz. Fala de paz, paz. Aí você vai dizer, mas Cristo falou de paz. Cristo falou da paz interior. Mas ele mesmo disse que veio para a espada. Ou seja, ele veio trazer uma briga. Ele veio trazendo uma briga quando ele veio iluminar o mundo. Ele veio atiçar a briga entre a luz e as trevas. As pessoas que eram da luz estavam dormindo, estavam em trevas. Ele veio levantar essas pessoas para combater as trevas. Ele não veio para a paz. Ele veio para dar paz interior àqueles que escolhem a luz. Para esses ele dá paz, uma paz interior, não riquezas materiais, mas uma paz interior. Para isso ele veio para a paz. Mas no campo geral, ele veio para a batalha. Não tem como ele não ter vindo para a batalha. O mundo está em trevas, sendo ele a luz. Ele veio para derrotar e destruir as trevas. E destruir e derrotar alguém consiste em guerra, consiste em destruir. Entenda que não estou falando para destruir o próximo, nada disso. Estou dizendo que é uma briga constante contra tudo aquilo que é mal e ruim. E geralmente, quando você começa a fazer esse bem, geralmente, não é regra, mas geralmente, você começa a incomodar as pessoas. Quando você começa a buscar o bem, você começa a incomodar as pessoas. Porque a luz incomoda as trevas. Sempre foi assim. Mas é necessário perseverar, assumir esse preço, para que aos poucos as coisas que pareciam difíceis comecem a se tornar mais fáceis. E daqui a pouco você vai estar caminhando normalmente. Como fazer algumas contas de matemática simples, conta de mais, de divisão, de subtração, de multiplicação. No começo, quando você está aprendendo essas coisas mais simples, é difícil, é complexo. Quando você é criança, lá na primeira infância, no maternal. Mas depois você começa a desenvolver habilidades e aquilo que parecia difícil começa a ficar automático. Mas para chegar ao automatismo, ao estado em que você já não sofre mais por fazer uma coisa, é necessário pagar o preço de sofrer aquilo no início e persistir até que aquilo se torne um hábito. Isso significa em tudo, isso ocorre em tudo na sua vida. Ocorre na leitura das escrituras, sempre buscando lê-las. Se você não entende uma palavra, procure no Google. Se você não entende uma frase, procure no Google. Não seja passivo na leitura das escrituras e na leitura de livro nenhum, principalmente nas escrituras. Busque aquilo que você não entende. Aos poucos você vai entender. Em relação a tudo. Faça isso na escritura. Faça isso quando estiver estudando. Faça isso quando estiver fazendo qualquer coisa da sua vida. Trabalhando. Dê o seu melhor. Pague esse preço. Se esforce. Não dê desculpas. Pare de aceitar a voz que só diz coisas macias nos seus pensamentos, pois essa voz não quer o seu bem, ela quer o seu mal. A voz que diz para você se mexer e fazer alguma coisa, a voz que diz que você não está se esforçando e que você precisa se esforçar mais, essa voz está te impulsionando a melhorar. Essa é uma voz de Deus. A voz que diz que tudo vai ficar bem enquanto você está fazendo tudo que não presta é claramente a voz do diabo. Pense nisso e tome atitudes diferentes. Não espere a sua vida acabar, você ficar velho para tomar essas atitudes. Porque quando estiver com seus 70, 80 anos, o arrependimento bate na porta. A verdade sempre virá. E, para muitos, ela vem no leito de morte, com reconhecimento de que se viveu uma vida amarga, uma vida vã, inútil. Porque, por própria vontade, por não se querer sacrificar-se, pagar esse preço. Preço doído, mas que vale a pena. Entendo que eu não estou dizendo de riquezas materiais.
Você pode ser lixeiro, você pode ser diarista, você pode ser porteiro, você pode ser qualquer coisa. Ou médico, ou qualquer coisa. Não importa o que você seja. Viver com propósito. Não se trata de ter dinheiro. Se trata de escolher uma vida superior. Uma vida de fazer o bem aos outros e a si mesmo, se afastando do mal e de tudo aquilo que te faz um animal. Se afastar do que te faz um animal significa se aproximar daquilo que te faz um verdadeiro filho de Deus, um ser santo e divino, orientado à eternidade. Pensem nisso e mudem enquanto é tempo.